Eu sou o Ryan e tive uma experiência de quase morte. Passei por uma emergência médica em que parecia que fui picado por uma aranha em alguns lugares. Não conseguimos confirmar isso, mas foi o que pareceu, e todos os exames mostraram que não era outra coisa. Eu estava à beira da morte quando me levaram ao hospital. Disseram que poderiam salvar minha vida se eu fosse para a cirurgia. Então, é claro, eu disse sim, me salvem. Fui para a cirurgia e não me lembro exatamente o que aconteceu em seguida, mas me lembro de desmaiar. Deram-me os medicamentos e eu adormeci. E acho que a memória mais marcante, a mais vívida que vem à minha mente primeiro, é que me vi em outro lugar. Definitivamente não era aqui. Era basicamente o que se pode chamar de pós-vida ou reino espiritual, ou algo assim. Eu estava definitivamente fora do meu corpo. Havia um oceano à minha frente. Um oceano de almas. Eu podia ver todas as almas que já viveram, e elas estavam fluindo em todas as direções, indo além de onde eu podia ver. Era como um campo massivo de energia, fluindo e ondulando, mas eram almas. Todas pessoas. Muitas delas estavam indo e vindo da Terra, do nosso mundo, como se estivessem do outro lado do véu, como dizem. Havia muito propósito nos movimentos. Era como se eu tivesse uma compreensão geral de tudo. Eu podia perceber que todos tinham um propósito, todos estavam fazendo algo muito significativo. Não sei bem como descrever isso. Era estranho conseguir ver tudo e todos com tanta clareza. Fiquei curioso e pensei, será que consigo ver apenas uma dessas pessoas? Deveria olhar para apenas uma? Então olhei para uma direção aleatória e observei uma pessoa. Era uma mulher, provavelmente na casa dos 50 e poucos anos, com cabelo loiro ondulado. Assim que a olhei, pude vê-la claramente. Ela virou-se, olhou para mim, sorriu e acenou com a cabeça. E eu apenas sorri e acenei de volta, como um reconhecimento mútuo. Ela sabia que eu a estava observando, mas não foi estranho ou desconfortável. Ela sabia o que eu estava fazendo. Eu só estava ali no momento, observando ao redor. Foi algo muito natural. Naquele momento, também percebi que havia diferentes níveis ou camadas, por onde as pessoas estavam indo e vindo. Havia um lugar onde aconteciam muitas coisas, com muito propósito, e outro lugar, ou dimensão, muito brilhante, de onde emanava paz e tranquilidade. Além disso, havia algo ainda mais distante que eu não consigo descrever. Havia uma compreensão geral de tudo naquele ambiente. A paz que senti ali ia além de mim, além dali, além de tudo. Era um saber de que tudo vai ficar bem. Tudo já está bem. O que experimentamos deste lado, a dor, nossas tristezas, nossas perdas, são temporárias e fazem parte de algo muito maior que não conseguimos enxergar. Nesse quadro maior, tudo está como deveria estar. Isso é muito difícil para nós entendermos, porque sofremos muito, e não conseguimos conceber como algo disso poderia ou deveria estar certo. Mas tudo vai ficar bem. Tudo já está bem. Depois de um tempo lá, decidi ver o que estava acontecendo aqui na Terra. Lembro de ter tido essa intenção. Então acabei voltando para o hospital, mas ainda fora do meu corpo. E a única coisa a fazer ali era ver o que minha família estava fazendo na sala de espera. Foi isso que fiz. Me vi com eles, ouvindo suas conversas e até participando um pouco. Foi engraçado. Minha companheira da época estava conversando com minha tia, e eu incentivava a conversa, dizendo coisas como é uma boa ideia, você deveria ouvir isso. E parecia que eles podiam me ouvir. Somos todos almas por dentro, então, quando uma alma fala com outra, tenho quase certeza de que a outra escuta com a alma também. Eu estava muito confiante de que, quando falava com minha família, mesmo eles estando conscientes em seus corpos, uma parte deles podia me ouvir e entender. E que o que eu dizia não era em vão. Isso me deu esperança e muito otimismo. Também me deu esperança em relação aos meus familiares que já partiram, pessoas de quem gosto e que sei que ainda me veem, me ouvem e talvez até venham falar comigo de vez em quando. Não o tempo todo, não estou dizendo que é assombração, mas sei que isso acontece. Uma das maiores conclusões que tirei de tudo isso é saber que nós continuamos. As pessoas que perdemos ainda existem, com certeza. Uma das coisas mais intrigantes foi lembrar de uma conversa. Não me lembrei dela imediatamente, mas mais tarde, minha ex e eu estávamos conversando, e ela reclamava de como a mãe dela usava as escrituras para manipulá-la e fazê-la se sentir culpada. E eu disse, espera, você já teve essa conversa. Não precisamos falar disso de novo. Você contou isso à minha tia, lembra? Ela te disse que você deveria aprender a Bíblia melhor que sua mãe, para poder responder quando ela tentar fazer isso. E então olhei para minha ex e ela estava boquiaberta. Ela disse, você não pode saber disso.
Você não estava lá. E eu disse: sim, eu estava. Estava lá com vocês. Ela respondeu: não, você estava na cirurgia. Tivemos essa conversa enquanto você estava sendo operado e estávamos na sala de espera. Naquele momento foi como se um sino tocasse. Tudo se encaixou. Eu me lembrei da conversa, da sala de espera, dos detalhes, como as cadeiras estavam dispostas, a posição da TV, até a iluminação. Eu disse: estava meio escuro, né? E ela disse: sim, apagaram as luzes de um lado porque sua tia estava reclamando. E eu: faz sentido. Foi um momento marcante para mim e chocante para ela. Ela sabia que eu realmente estava fora do corpo e que o que eu dizia era verdade, porque não havia como eu saber daquilo de outro jeito. Outra evidência foi com minha tia. Quando eu estava fora do corpo, cheguei a querer ficar lá. Era tão bom, e eu não queria voltar. Mas então senti, ou talvez ouvi, que eu precisava voltar. Que eu precisava estar aqui. Então, mesmo com certa decepção, aceitei. Sabia que tinha que voltar. Voltei e vi meu corpo. Pensei: hora de voltar à ativa. Entrei de volta e me forcei a levantar. O resultado foi que me sentei abruptamente na cama do hospital e assustei as enfermeiras, porque aparentemente eu não deveria estar acordado ainda. Os médicos confirmaram isso. Disseram à minha família: ele acordou antes do previsto, mas vamos levá-lo até vocês. Foi estranho fazer meu corpo funcionar. Ainda estava sob efeito dos sedativos. Parecia que eu estava operando meu corpo com AX, como se estivesse separado, movendo de forma indireta. E a luz era insuportável. Mal conseguia abrir os olhos. Ouvi vozes, as enfermeiras perguntando se eu estava bem. Respondi: eu ouço vocês, mas não consigo ver. Quem são vocês? O mais estranho foi que, quando fechei os olhos para descansar, ainda conseguia ver a sala, as pessoas, porque eu ainda estava meio fora do corpo. Era mais fácil ver com os olhos da alma do que com os olhos físicos. Então me levaram até a sala com minha família. Eu devia estar com uma aparência estranha, tentando mexer minhas mãos, e meu corpo parecia estranho, como se eu ainda estivesse meio fora. Ainda havia coisas de fora do meu corpo, até mesmo de fora daquela sala. Nesse momento, lembro de ver alguns familiares. Minha avó, que já havia falecido, apareceu e me pediu para dizer à filha dela, minha tia, que estava na sala, que ela não queria mais vê-la triste. Que estava tudo bem, que ela não precisava mais chorar à noite por ela. Que queria vê-la feliz. Minha tia me contou depois que ninguém sabia que ela chorava à noite por sua mãe. Eu não fazia ideia. Foi uma revelação. Fiquei feliz por poder levar essa mensagem. Ela ficou muito mais em paz depois disso. Minha outra avó também apareceu, e alguns outros parentes. A família disse que eu falei algumas coisas sobre outros familiares também, mas não me lembro de tudo. Lembro do que minha avó me disse, mas não de tudo o resto. Era tudo tão cansativo, operar meu corpo era tão exaustivo, que às vezes eu simplesmente saía dele para descansar. E ainda conseguia ver meu corpo na cama, falando, mesmo sem minha influência direta. Era como se estivesse no piloto automático. Eu ouvia o que meu corpo dizia e pensava: o que será que estou dizendo agora? E ao ouvir, pensava: sim, estou dizendo a verdade. Não sei como isso funciona, mas fez sentido naquele momento fora do corpo. Hoje, ao pensar nisso, é difícil explicar. Mas ainda carrego um pouco daquela compreensão. A sensação de que tudo vai ficar bem. Que está tudo bem. Que a dor e o sofrimento fazem parte de uma visão limitada. E eu vi além dessa limitação. Eu sei a verdade. E isso me traz paz, todos os dias. Quando a vida fica difícil, e vai ficar, eu me lembro disso. Tudo vai ficar bem. De alguma forma que não entendo, mas que me lembro, tudo está bem. Temos muito a esperar, e podemos até experimentar um pouco dessa paz agora, se conseguirmos compreendê-la. Sempre acreditei que havia mais na vida do que o que podemos ver. Sempre fui uma pessoa espiritual. Mas ter essa confirmação me deu mais paz. Me deu força para lidar com o que vier, apenas por saber que tudo vai ficar bem. O problema é que ninguém entende a profundidade do que eu quero dizer com tudo vai ficar bem. Até eu mesmo às vezes esqueço. Quando algo ruim acontece, ou perco alguém, tenho que me lembrar disso com esforço. Mas isso me mudou para sempre. Eu sei que as pessoas que perdi ainda existem. E quando perco alguém, não sofro como antes, com incerteza. Sofro pela ausência, mas não como se a pessoa tivesse deixado de existir. Eu sei que ela ainda está lá, e sei que um dia estarei também. Essa compreensão me transformou de formas que mal consigo explicar.
Essa paz e entendimento estão gravados profundamente em mim. E permanecem comigo. Sou uma pessoa geralmente mais feliz, mais esperançosa, e muito mais equilibrada com o que quer que aconteça, porque eu sei o que há do outro lado. E eu sei que tudo vai ficar bem.